Olá, tudo bem? Tô aqui de novo. Como vocês sabem, né? No último vídeo a gente deu um nome para esse nosso momento, né? Que é o Simples na Mente, que é algo que eu gosto de falar, que quando a nossa mente entende as coisas e que para ela fica simples, a gente consegue esboçar no corpo, né? Como se fosse uma computador, né? O CPU e uma impressora. A nossa mente é o CPU e o corpo é a impressora, né? E as duas precisam realmente estar conectadas, mas a ação precisa acontecer na nossa mente, né? O comando precisa vir da nossa mente. Então, quando a gente entende os processos que a gente vai enfrentar, aquilo fica simples, né, de dar o comando. O meu corpo, né, consegue fazer as ações e o manejo para isso. Então, se você ainda não me conhece, sou Suelen Silva, psicóloga do F4S, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e estou aqui mais uma vez no nosso segundo episódio, né, do Simples na Mente. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre como gostar de fazer exercícios físicos, como gostar de fazer uma atividade física, né? E não só gostar, que eu acho que o mais importante é não desistir dele. Eu tenho percebido que as pessoas têm esse entrave, essa dificuldade, né, de não desistir. Uma coisa bem interessante de comentar aqui com vocês, o Brasil possui um dos maiores mercados de academias do mundo. O Brasil possui um dos maiores mercados de academia, de espaço físico do mundo. Nós somos rotulados, né, como o país do futebol, né, o país que gera atletas, né, no futebol. A gente tem uma gama de cidades, né, porque o Brasil ele é enorme, né, a expansão dele né, e a gente tem assim muitas cidades que são banhadas pelo mar. Então tem a questão litorânea, né, muito ampla. A gente tem espaços ainda muito bem arborizados. Então tudo isso é muito receptivo, né, convidativo à questão da atividade física. E um outro ponto também muito importante é que a gente ostenta o título de país que cultua o corpo. É muita coisa, né? É bastante coisa. Se tu for ver, realmente é um poder, né? Se tu for pensar. Mas, com tudo isso, pensando nesse combo todo, a Organização Mundial de Saúde nos... como é que eu posso dizer? Nos coloca como o país mais sedentário do planeta. Surreal, né? É meio contraditório. Por que isso acontece? Bom, se nós somos o país do futebol, se nós somos o país que ostenta, né, o maior número de academias, se nós somos o país que tem muitos espaços convidativos para atividade física, como que a gente recebe esse título da Organização Mundial de Saúde como o país mais sedentário do planeta? Porque estudos apontam que a grande parte, né, ou uma parte dessa população que faz atividade física não entende por que faz atividade física, não busca atividade física como algo prazeroso, como algo que vai realmente ter um resultado, né? Busca como um medicamento, e é o que todo mundo fala, né? Busca atividade física como um medicamento. E eu penso que, embora... Tem dois pontos aí, né, da questão do medicamento. Embora seja positivo pensando na profilaxia, e eu não gosto de pensar como medicamento, eu gosto de pensar como profilaxia, né? Uma ação que eu vou ter profilática
para não sofrer da saúde, para não ter algumas patologias associadas, como diabetes, hipertensão, né, se transformar num cardiopata, osteoporose e até no câncer, que a gente sabe que a atividade física está vindo como profilaxia para evitar essas patologias, para evitar essas doenças, né? E as pessoas estão pensando equivocado. Elas precisam assessorar isso na mente delas e começarem a pensar na atividade física como uma profilaxia e não como um medicamento para algo que já está instaurado, né? Então eu acho que essa é a grande sacada, né, pensando na questão da atividade física, assim. E realmente quando eu vi essa reportagem sobre a Organização Mundial de Saúde dando esse título para o Brasil, né, o país mais sedentário do planeta, isso me assustou. E aí, pensando sobre isso, eu consigo notar que as coisas estão equivocadas na nossa mente, né? Por que a gente procura a atividade física? Eu acho que isso que precisa ser modificado, né? E é justamente sobre isso que eu quero falar, né? Que eu quero fazer com que vocês sejam reflexivos, né? Acho que os sabotadores dentro desse processo, a gente tem como a expectativa muito alta, né? Quando eu boto essa condição de procurar atividade física, eu boto uma expectativa muito alta, né? Se eu, pensando na questão de que eu sou sobrepeso, e é por isso que eu entendo que as pessoas vão procurar, ou como remédio, ou para dar conta daquele sobrepeso, que ainda não tem uma patologia, uma comorbidade associada, né? Então elas entendem que precisa ter, não é que elas entendem, elas colocam isso, né, uma expectativa muito alta na atividade física. Eu comecei a malhar hoje, amanhã eu quero que meu corpo já esteja modificado, né? Elas querem essa modificação da água pro vinho, de hoje para amanhã. Gente, isso não acontece. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter clara é que isso é um sabotador. A alta expectativa é um sabotador, né? E eu tenho que abandonar isso para conseguir visualizar algumas outras táticas, né? Modificar isso. Outro ponto que eu acho que é um sabotador, né? E eu gosto de falar primeiro dos negativos para depois apresentar os positivos, porque eu preciso entender o que vai acontecer nesse percurso, né? O que vai acontecer nesse engajamento. E eu acho que falar sobre as questões negativas é necessário. Eu não posso só botar as positivas, porque no meio das positivas eu vou encontrar algumas negativas, né? Pensando na questão do corpo, pensando na questão dos profissionais, do local e o que eu quero pra mim, né? Eu preciso ver o que é negativo até pra tentar me entender dentro daquilo ali. Então, eu acho que a alta expectativa da atividade física, né, no meu corpo, sobre a ação que ela vai ter em mim, é algo negativo, é um sabotador. Outro ponto que eu acho que é sabotador, o segundo ponto que eu acho que pesa, é a questão do espaço, né? Um espaço hostil, a gente pode falar dessa maneira, um espaço hostil. Eu tenho que fazer atividade física, mas eu não tô num lugar que eu não gosto das pessoas, eu não gosto daquele profissional, eu não gosto da maneira que é conduzido aquele espaço. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. No Estúdio Viver Bem, que eu trabalho também no Estúdio Viver Bem, tenho consultório e trabalho no Estúdio Viver Bem, e muitas vezes eu faço a entrevista inicial, muitas vezes eu faço acolhimento lá no espaço, né? E aí eu sempre falo, quando é por telefone que a pessoa me liga, eu falo assim, olha, a pessoa às vezes quer saber como é que funciona e por telefone fica meio complicado, até para ela ter esse acolhimento, né? Eu falo para ela, vem nos conhecer, vem ver o nosso trabalho, vem ver o nosso espaço, porque eu acho que o primeiro ponto é tu gostar do profissional, né? Vem fazer uma aula brinde. Eu acho que tu tem que gostar do profissional e tem que gostar do espaço. Eu falo que ali já é meio que 50% do caminho. Tu gostar daquele profissional que vai te disponibilizar o tempo dele, que vai te explicar sobre aquela aula, né? Que vai te mostrar esse universo da atividade física. E aí tu precisa ser um profissional que tenha uma conexão, que
tenha, né, um acolhimento, aquilo já vai te deixar mais receptiva à atividade física. E também tu precisa gostar do espaço, aquele espaço precisa fazer sentido para ti, aquele ambiente também precisa te acolher. Então, o segundo ponto que eu acho que é um sabotador é ter um espaço do qual tu não gosta, do qual tu não se sente acolhido, né? E o que vem com isso? O desânimo, né? Não gostei do professor, não gostei do espaço, não gostei da maneira que ele conduz a aula, não gostei das coisas que ele fala, da maneira que ele fala. Tudo isso precisa fazer sentido para você. E não tem problema se tu ficar buscando esse espaço até que tu te encontre. Essa eu acho que é a grande sacada, né? De não ter esse sabotador. Outro ponto que eu vejo como o sabotador, que é um ponto que eu já tinha falado, né, ali no início da nossa conversa, é ver a atividade física como remédio. Fala pra mim, né, quem é que quer tomar remédio o resto da vida? A gente busca atividade física pensando nisso, né, pra tirar essa questão da medicação. Eu vou dar um exemplo meu, que sou cardiopata, né, tomo a medicação para hipertensão, sou hipertensa, tem que estar sempre monitorando, tem que estar sempre fazendo os exames. E o médico falou, olha, provavelmente tu vai tomar teu medicamento para pressão o resto da vida. Eu falei, não, vou fazer atividade física, vou cuidar da minha alimentação, vou isso, vou aquilo, não sei o quê, papá, e quero abolir a questão do medicamento, né? Aí ele disse, vamos tentar, vamos partir para esse lado. Alguns casos, sim, a gente consegue, e outros casos não é possível. Às vezes, para te manter essa qualidade de vida, fazendo atividade física, tu precisa do medicamento para ele organizar a tua questão fisiológica. E aí a gente fui para atividade física, modifiquei meu corpo, modifiquei o peso, modifiquei minha mente também através da atividade física, né? E aí tentamos por um tempo tirar a medicação, né? Eu consegui ficar 6 meses sem a medicação, mas logo comecei a ficar ruim, tive que voltar para a medicação, mas tudo bem. Pensando na retrospectiva, fazendo uma retrospectiva de quantos medicamentos eu tomava antes, né? Que era 5 medicamentos, e hoje eu tomo só um medicamento, né? Então, para mim tá ótimo, tá ótimo. Então, vamos pensar que sim, não. Sim, a atividade física teve uma resposta muito significativa no meu organismo, né? Então, mas precisa modificar isso, não é um remédio. A atividade física é uma profilaxia para que eu não chegue nos medicamentos, para que eu não tenha uma comorbidade associada, né? Uma doença associada, né? A questão do peso, outras condições. Outro ponto que eu penso que é importante é quando a gente se sente engajado, e ele é um sabotador, tá? Olha só o que eu vou falar, prestem bem atenção no que eu vou falar. Eu ir com muita sede ao pote, eu abusar da atividade física de cara é um sabotador. Por quê? Pensa que de repente eu sou sedentário, e aí realmente aconteceu lá uma motivação, e aí eu decidi ir pra academia, pro treino, não sei, a atividade que você escolher, e eu vou com tudo naquilo. Eu boto carga, eu boto frequência, eu boto, né? E o meu corpo não tá acostumado. Então a maneira dele falar pra ti que ele não tá acostumado e que talvez tu precise ir com calma é as dores. Tu vai sentir dor. Todo mundo que é sedentário ou que fica parado por um tempo, eu não vou dizer nem que é sedentário, tá, gente? Eu vou dizer assim, tu ficar um mês, tá? Quando eu fico de férias, eu fico um mês parada. Um mês e um pouquinho. Quando eu volto a fazer atividade física, eu sinto muita dor, muita dor. Eu vou fazer atividade física, eu começo a liberar o ácido lático, e aí no outro dia eu não consigo às vezes levantar da cama. Eu vou levantar da cama, eu sinto dor. Eu vou botar o sutiã, eu sinto dor, eu não consigo botar o sutiã, eu tenho que virar ele e botar assim. Eu vou lavar o cabelo, eu tenho que baixar e esfregar assim, porque eu não consigo às vezes levantar o braço, porque eu sinto muita dor. Realmente é um desconforto, né? E isso vai te desanimar, isso vai, eu falo que causa um trauma.
tu sente tanta dor, aquilo te causa um trauma que tu não quer mais. Então ele é um sabotador, então eu tenho que ir no meu ritmo, muitas vezes eu tenho que entender isso, que eu tô iniciando, que eu tenho que ir com calma, né? Muitas vezes eu tenho que colocar isso pro professor, né? Falando em professor, outro ponto que eu vejo como um sabotador é a má orientação por parte do profissional. Gente, isso é muito importante, tá? Isso que eu vou falar é uma coisa bem importante. Pensa aqui comigo, ó. Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Eu preciso me certificar que aonde eu estou indo buscar atividade física, buscar o treinamento, enfim, aquele profissional saiba o que ele está fazendo. Ele precisa saber o que ele está fazendo, ele realmente precisa ser um profissional formado, um profissional que tenha o suporte, o conselho dele para dizer que sim, que ele estudou e que ele tem a parte teórica, que ele tem a parte prática e que ele tem cursos que vão agregar tudo isso e ele vai ser realmente um profissional redondinho. Muitas vezes a gente ir para academias onde a gente não tem um profissional formado é um risco, né? É um risco, por quê? Porque muitas vezes ele tem a questão prática, mas não tem a questão teórica do que acontece no teu corpo quando tu, sei lá, botar muita carga, né? Ele tem a visão, às vezes, clara dele. Às vezes é uma pessoa que, sei lá, treinou uma vida toda, que assessorou a alimentação. Ele sabe muita coisa, mas ele sabe muita coisa referente ao corpo dele. E muitas vezes o corpo dele é diferente do seu. Muitas vezes ele não sabe o que a atividade física vai desencadear por tu ter uma patologia. Só que um profissional que tem uma graduação, que tem uma especialização, que tem um mestrado e doutorado, blá, 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 são pessoas que estudaram tudo isso, né? Que viram coisas minuciosas do organismo, que viram coisas minuciosas do treino, da atividade física, qual é o ganho, qual é a resposta, qual é o negativo, qual é o positivo. São pessoas que permearam mais sobre aquele universo e, portanto, eles têm um rapport muito maior para te ofertar. Então isso tem que ter muito cuidado, tá? A questão da orientação do profissional. Eu penso que esses né, vamos pensar, 4, 5 itens que eu falei são sabotadores e a gente tem que atentar para isso antes de buscar o exercício físico, né? E antes de perpetuar na atividade física, né? No exercício físico, e aí isso é conforme o que você vai buscar. Mas as táticas, né, Suelen, tá? Mas tu iniciou o vídeo falando quais são as táticas que vão fazer com que eu permaneça, que eu persista na atividade física. O primeiro ponto que eu gosto de apontar, e é uma coisa que funciona pra mim, e eu já percebi em vários espaços. Deixa eu contar um relato pra vocês. Eu, na verdade, nunca fui da atividade física, né? Nem quando pequena, assim, meio que na escola me escondia. Tinha um ponto que eu gostava, o restante tudo eu me escondia da professora, fingia, né, dava, como é que diz, fingia demência, dava, né, mentia, muitas vezes eu mentia pra professora que tava com dor na perna, que tava com cólica, que tinha, pra não fazer atividade física, né, pra não fazer o que ela, as condições que ela apresentava durante as aulas. Sempre fiz isso, e só que logo em seguida, assim, ali nos 18, 19 anos, eu comecei a ganhar peso, e aí eu comecei a buscar estratégias na atividade física para dar conta disso, né? Então eu já fiz de tudo que vocês possam imaginar da vertente do treino. Já fui para pilates, já fui para dança, já fui para hidroginástica, já fui para... A hidroginástica foi uma coisa que eu gostei, é uma coisa que eu gosto.
já fui pra academia só com aparelhos, tentei vários recursos, assim. E uma coisa que eu percebi é buscar o que eu gosto, mas esse é o outro ponto que eu vou falar. Mas ter uma relação com o profissional, eu acho que é uma tática bem bacana. Eu notava que quando eu ia fazer determinadas aulas e que eu não tinha uma abertura com o profissional e às vezes eu não gostava de fazer aquele treino e não conseguia discutir com o profissional sobre qual era o potencial daquele movimento no meu organismo, e muitas vezes eu precisava entender isso e o profissional não me dava essa orientação, eu não tinha essa abertura para discutir, para fomentar, eu me sentia insatisfeita. Parecia que aquilo não tinha muito significado, né? Hoje eu faço treinamento funcional e eu consigo discutir com o professor sobre isso e ele me aponta, tu vai fazer. Às vezes eu não quero fazer aquele movimento, às vezes não consigo e eu, né, fico um pouco resistente. E aí ele, não, calma lá, vou te ensinar, vou te explicar. Por que eu tô fazendo isso, eu peço, né? Lembra que tu me falou que tu queria ganhar, né, melhorar o tônus do teu braço, melhorar o tônus da tua perna, então... Esse exercício vai diretamente nisso, mas se tu não quiser, tô indo pelo teu desejo e isso é legal. Acho que isso é uma tática legal. Tu ter abertura com o profissional que tu escolheu para estar contigo nessa jornada. Tu poder discutir essas coisas que te deixam um pouco insatisfeitas, aquelas que, né, tu dá uma torcidinha de nariz. Eu acho bem interessante. Tem um estudo feito na questão da atividade física, né, dos educadores físicos, uma testagem que eles fizeram com mulheres de 55 anos, de 55, se não me engano, de 55 a 75 anos, sobre a condição delas escolherem a carga, né? Não só ser a carga que o profissional queira colocar, o profissional sugere, e aí elas vão fazer, tá muito pesado, então vamos trocar, vamos fazer uma mais leve, até que tu consiga realmente fazer aquele movimento, completar a série. E aí tu fica se sentindo mais tranquila, motivada de ficar naquele treino, né? Eu acho que isso é uma sacada interessante, é uma sacada que faz com que tu perpetue, eu noto isso, né? O segundo ponto é procurar uma atividade física que te dá motivação, né? Que tu goste de fazer aquela atividade física. Por exemplo, muitas vezes é fazer uma retrospectiva da tua história, né? Tem pessoas que entram na questão de ir pra academia, de fazer treinamento funcional, de fazer uma natação, mas não perpetuam naquilo e nem se dão por conta de fazer uma retrospectiva na própria história, né? Às vezes é isso que a gente precisa fazer, uma retrospectiva na própria história para saber o que é que te motivava, né? Muitas vezes a gente precisa voltar lá na infância para entender o que é que tu gostava, né? Quando eu era pequena eu fazia natação, eu gostava. Quando, sei lá, eu fui fazer ginástica rítmica esportiva, eu gostava de fazer ginástica rítmica esportiva, eu gostava. Muitas vezes associar um esporte, né, que foi significativo para ti lá na infância, que era uma coisa que tu gostava, ou de ver na TV, ou porque tinha, né, um atleta, ou porque tinha alguém que tu, né, tinha como referência, é legal buscar. Por quê? Porque isso te traz uma memória afetiva. E quando traz memória afetiva, tu consegue perpetuar, tu consegue gostar, tu consegue acolher aquilo. Quando tu tem essa questão do esporte ligado, de uma atividade que, né, tu precisa assessorar o teu corpo para conseguir cumprir aquilo ali. Vamos supor que, sei lá na tua adolescência tu jogava vôlei com as meninas, e isso era uma coisa que tu gostava e tu decide buscar isso, tu decide voltar a jogar vôlei, tu precisa assessorar o teu corpo, né? Tu vai buscar uma atividade física, tu vai fazer treinamento funcional, que treinamento funcional é legal porque te dá suporte em todas essas áreas, do que ir só para uma academia e tá conectada com os aparelhos, né? Que isso é uma condição difícil. Tu vai perpetuar, por quê? Porque a tua motivação é estar naquele esporte que tu gosta. Talvez fazer atividade física, ir lá treinar, nem seja uma coisa que tu gosta, mas vai ser prazeroso porque tá assessorando uma atividade que tu gosta de fazer, que tu realmente gosta, que realmente tem engajamento, que é, de repente, o esporte, né? Outro ponto que eu falo
o apoio amigo, né? Se tu não é aquela pessoa que foi picada pela questão da atividade física, às vezes ter uma rede de apoio, um apoio amigo, como eu falo, né? Alguém que vá contigo, alguém que vai te motivar, alguém que te coloca essa condição, né? Vai que tu vai conseguir, que te mobiliza de certa forma, né? Pra te continuar tendo ações dentro da atividade física, eu acho que é uma grande sacada, assim. É uma coisa que funciona e consigo linkar isso também à questão de ter um profissional que faça esse movimento, né? Um profissional que te aponte essas condições, né? Que te motive, que te fala, olha, perpetua, porque isso é saúde para ti, né? Eu sempre falo de um estudo, né? Eu quero trazer esse estudo, aqui é um artigo de um médico que ele fala que a cada treino que a gente faz, a gente ganha, né, uma porcentagem de vida, né? Então, tu tem um profissional que realmente estimule isso, que realmente faça isso e dentro disso também posso falar sobre a escolha, né? Que aquilo seja claro, a escolha daquele profissional também vai te ajudar. Outro ponto que eu também acho interessante é a questão da motivação, né? Eu já falei, tem vários vídeos aqui falando sobre a motivação e aí fazer a escolha de procurar uma motivação realmente interna para dar conta daquilo também é importante. Outro ponto que é a questão, que essa questão eu acho um pouco delicada, mas a gente tem que pensar, né? Como aquilo é pra gente, a gente tem que pensar sobre isso. Que e como eu falei, né, das academias, que o Brasil é um mercado potente nisso, a questão dos planos. Por quê? Porque muitas vezes, e aí vem o preço, né, o preço da atividade física, eu preciso pensar não só no preço, mas o que aquele preço fala pra mim, ou aquele preço realmente vale a minha saúde. Muitas vezes a gente procura academias pelo preço, né? E às vezes aquele preço te oferece só aluguéis de equipamentos. E às vezes esses aluguéis de equipamentos vão falar de uma não perpetuação. Tu não vai conseguir perpetuar porque aquilo vai ficar falho pra ti, né? Tu vai lá, vai rodar na esteira, vai rodar na bicicleta, vai rodar na esteira. Então a sacada que você deve ter é se realmente você vai conseguir perpetuar aquilo, se conectar com o equipamento, se conectar em fazer as mesmas coisas corriqueiramente, né? Todos os dias, aquilo vai ser significativo para você. E sem contar a frustração, acho que há uma frustração, né? Você pagar um plano e chegar lá, as suas expectativas referente ao espaço não serem supridas, né? Daqui a pouco você tá lá na esteira e você não sabe se você tá caminhando direito, se você tá correndo direito, se aquilo que você tá fazendo também com os equipamentos está direito, porque não tem ninguém para assessorar, né? Um dos pontos que eu falo às vezes escolher academias onde tem apenas um professor para muitos alunos também nos gera uma frustração. Também dá uma questão ruim porque tu nunca tem um rapport, tu nunca está sendo assessorada. Muitas vezes ser assistida durante o treino faz com que aquilo gere mais engajamento em você, aquilo gere uma motivação porque você está tendo um suporte, você está tendo um resultado, alguém está te dando os caminhos, né? Alguém tá te dando aquilo mastigadinho e aí realmente vai ser significativo para você. Então você tem que pensar isso antes de tomar essas coisas que às vezes é no impulso, né? Antes da tomada de decisão, porque muitas vezes ela é feita no impulso. Eu preciso fazer alguma coisa, vai lá, se matricula, nem vê direito o que aquele espaço está te oferecendo, nem vê quem são os profissionais, né? Nem se preocupa em saber se aquele profissional é formado e realmente vai te dar um rapport, se realmente sabe o que está fazendo, se realmente a proposta dele é auxiliar todos os alunos, ou às vezes, né, tem aquela escolha da clientela. Tudo isso precisa ser olhado, né? Então, compensar isso, né? Realmente fazer a organização primeiro na tua mente, se aquele valor realmente vai trazer o resultado que tu quer.
porque às vezes a gente paga e não se dá conta do porquê tá pagando, né? Isso precisa primeiro estar organizado na mente. E o que eu acho mais importante, que eu não posso deixar de falar como psicóloga, que tudo que a gente busca que tem uma questão afetiva nos mobiliza a estar engajados naquele processo. Por exemplo, tem estudos que comprovam isso, né? Que treinar ao ar livre te traz muitas referências, né? Sei lá, treinar no parque, né? Faz conexões com a tua infância, com histórias vividas, né? Treinar na praia também, né? Fala muita coisa, a gente só de falar, a gente, né, revive algumas experiências, e normalmente essas experiências elas são positivas, né? Então faz com que a gente tenha mais aceitação, que a gente se sinta mais acolhida. Uma coisa que é legal, que eu vi uma reportagem esses dias que eu achei bem bacana, era assim, a chamada era: você já pensou em trazer seu cantor preferido para um treino? E aquilo me chamou a atenção, a headline me chamou a atenção. E aí eu fui ler a reportagem, e aí era a reportagem falando sobre se utilizar da música do seu cantor preferido na atividade física como uma estratégia para reduzir a percepção do esforço feito durante a atividade física. Então eu vou fazer isso, e realmente comecei a usar o fone de ouvido durante alguns treinos, né? E realmente tem um resultado muito bacana, assim, né? Então fica aqui para você hoje a nossa reflexão do Simples na Mente sobre os sabotadores da atividade física e sobre as táticas que a gente tem que se utilizar para perpetuar, para não desistir na atividade física, certo? Então fica aqui a nossa reflexão, o nosso conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado, que continue nos seguindo. Se você quer receber mais vídeos como esse, não deixe de ativar o sininho lá no YouTube para você receber esses vídeos de conteúdo. Continua seguindo o F4S, né? Tem vários conteúdos em todas as áreas, na mente, na atividade física e na nutrição, para você, né, ficar cada dia mais engajado, realmente fazer o entendimento, realmente entender tudo isso na sua mente antes de se jogar no processo de emagrecimento. Até mais!